Hoje vamos falar a respeito de um assunto muito interessante que é a teologia de Satanás. E essa teologia de Satanás se encontra lá em Gênesis capítulo 3. E no versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiramente, nós vemos aqui que a teologia de Satanás, ela tem como objetivo lançar dúvidas ao coração daqueles que ouvem a palavra de Deus, daqueles que obedecem a Deus. E ele disse: é assim realmente que Deus disse? Dessa maneira? Satanás falando para Eva: não comereis de toda a árvore do jardim. Então o segundo ponto é que ele usa mentiras, ele distorce a palavra de Deus para jogar os filhos de Deus contra o próprio Senhor. Ele falou: não comereis de toda a árvore do jardim. E no versículo 2, a Eva, ela estava antenada, ela sabia o que Deus havia dito. E ela diz assim à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela sabia que o que Satanás estava falando não era realmente o que Deus havia dito. Deus falou: das árvores do jardim podem comer. E Satanás ali lançando as suas flechas, os seus dardos sobre Eva, lançando dúvida, distorcendo a palavra. E ela continua dizendo a Eva: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Um terceiro ponto: Satanás sempre vai querer colocar Deus como mentiroso. Deus falou: no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E Satanás falou: não, vocês não vão morrer. Capaz, isso não vai acontecer. E sabe por que vocês não vão morrer? Porque Deus sabe, no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Muitos estudiosos acreditam que sereis como Deus dava-se a entender que eles seriam que eles teriam o mesmo nível de poder, de transcendência que Deus, que eles seriam poderosos como Deus, que eles seriam criadores de coisas, de vidas, de universos como Deus, que eles seriam imutáveis, oniscientes, onipotentes, onipresentes como Deus. Mas eles se esqueceram que o ser como Deus é ser conhecedor do bem e do mal. E Eva e Adão caíram no conto do passarinheiro. Porque quando eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram realmente. E eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal, não como Deus conhece. Porque Deus é santo, Deus é imutável. E o homem não, o homem ele é terreno, natural. E o homem passou a experimentar, a ser conhecedor do bem e do mal em sua vida experimental, na sua carne. Antes o homem era um ser inocente, puro, verdadeiro. Ele não tinha ódio no seu coração, ele não tinha rancor, ele não tinha ira, ele não tinha desejos de morte, de matar, de morrer. Ele não tinha nada disso. O homem não era orgulhoso, avarento, soberbo, prepotente. Então, a partir do momento em que eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram. Então, vemos a progressão desse pecado, dessa obediência, no decorrer da história. E vemos o primeiro caso em que o mal tomou forma, esse conhecimento, ainda na vida de Adão e Eva. Eles tiveram 2 filhos, um chamado Caim, outro chamado Abel. Ambos ofereceram dos seus produtos, daqueles que eles tinham ao Senhor. Mas a Bíblia fala que Abel ofereceu do melhor das suas ovelhas.
e Caim ofereceu dos seus produtos. E Deus se agradou mais de Abel do que Caim, e Caim se irou. E Deus falou: porque caíste o teu semblante, não é certo que se procederes bem não serás aceito? E a Bíblia fala também que logo em seguida Caim chamou seu irmão para ir passear, para ir andar no campo e matou o seu irmão. Então o pecado ali já toma forma. Adão e Eva sim experimentaram esse conhecimento de bem e de mal nas suas vidas. O conhecimento do bem e mal é isso, queridos, é você saber o que é certo e o que é errado. E sempre o seu coração vai pender para um lado. Se pender para o mal, você terá atitudes más, negativas, um coração odioso, um desejo por vingança, por ira, de ser soberbo. Mas quando você se aproxima de Deus, então como a Bíblia diz, que depois que Abel morreu, Adão e Eva tiveram outro filho, e esse filho chamava Sete. E ali passou a ser invocado o nome do Senhor. Por quê? Porque Sete, ele entendeu que existia um Deus, que esse Deus precisava ser conhecido, honrado, obedecido e glorificado. E o pecado então se instaurou na humanidade, e desde então, do primeiro assassinato até os dias de hoje, esse pecado ele vem progredindo, ele vem aumentando, a iniquidade está aumentando. Tudo porque a teologia de Satanás teve êxito no seu propósito lá no Jardim do Éden, em que ele lançou dúvida sobre o coração do homem, em que ele distorceu a palavra de Deus, e que ele colocou Deus como mentiroso, e o homem caiu nesse conto. O homem, ele não passou na prova de deliberadamente obedecer a Deus, honrar a Deus, seguir a Deus. Antes, caiu na conversa de Satanás e pecou e foi expulso da presença de Deus. Mas mesmo assim ainda há esperança para nós. A esperança de que um dia a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15, de que essa semente viria e esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher, ele já veio. E é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Precisaria de alguém que viesse, enviado por Deus, para lidar com o pecado, com o distanciamento entre os homens e Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para nos aproximar novamente, para lidar com a questão do pecado, do coração corrupto humano. E nós temos que crer na esperança dessa semente. E sempre estarmos atentos, porque a todo momento Satanás, ele coloca dúvidas sobre as nossas mentes, ele distorce a palavra de Deus para descreditar o nosso Senhor. E ele sempre vai colocar Deus como mentiroso, para fazer com que os seus filhos pequem, com que os seus filhos virem as costas para Deus. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Nós cremos que a semente da mulher veio e esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Que nós possamos estar firmes na presença do nosso Deus, crendo em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe e nos vemos no próximo momento.